Minha cunhada espalhou mentiras sobre mim na família. Mas agora todo mundo sabe a verdade sobre as traições dela, mas Fernanda não estava lá. Oi, sogra. Cumprimentei tentando soar natural. A Fernanda não veio hoje? Veio sim, mas saiu rapidinho. Ela respondeu sem levantar os olhos dos legumes que estava cortando. Disse que teve um problema no trabalho e precisava resolver urgente. Problema no trabalho. Claro, provavelmente havia saído para encontrar Marcos novamente. Que estranho, comentei casualmente. Achei que ela sempre ficava para o jantar às sextas. Pois é, ultimamente ela anda meio corrida. Dona Carmen suspirou. Mas ela é uma menina tão dedicada, sempre preocupada com todo mundo. Inclusive com você, querida. Senti um aperto no peito. Comigo? Sim, ela vive perguntando como você está, se está melhorando, se precisa de alguma coisa. Minha sogra me olhou com aqueles olhos cheios de pena que eu já conhecia bem. É uma bênção ter uma cunhada que se preocupa tanto assim. Tive que morder a língua para não explodir ali mesmo. Em vez disso, decidi testar um pouco mais. Sogra, posso te fazer uma pergunta? Quando foi que vocês souberam sobre meus problemas? Ela parou de cortar os legumes e me olhou com cuidado. Querida, você tem certeza de que quer falar sobre isso? Tenho sim. Na verdade, estou tentando entender como as coisas chegaram a esse ponto. Dona Carmen secou as mãos no avental e se sentou na mesa da cozinha comigo. Foi no início de março, logo depois do meu aniversário. A Fernanda chegou aqui chorando. Disse que não aguentava mais carregar esse peso sozinha. Que peso? De saber sobre seus problemas e não poder ajudar, ela explicou com a voz carregada de emoção. Ela disse que havia percebido os sinais há meses, mas que você havia pedido para ela não contar para ninguém. Mais uma mentira elaborada. Fernanda havia criado uma versão onde eu mesmo havia pedido o segredo, tornando-a uma confidente relutante em vez de uma fofoqueira. E ela contou exatamente o que para vocês? Perguntei, fingindo curiosidade genuína. Que você estava usando medicamentos do hospital para se automedicar. Dona Carmen disse baixinho, como se as palavras machucassem. E que às vezes bebia junto. Que Daniel estava desesperado, mas não sabia como ajudar. E vocês nunca pensaram em falar diretamente comigo ou com o Daniel? A Fernanda disse que seria perigoso, que pessoas com esse tipo de problema sempre negam e que pressionar poderia te levar a fazer alguma bobagem. Ela explicou, lágrimas começando a formar nos olhos, que o melhor era esperar você mesma buscar ajuda. Era impressionante como Fernanda havia manipulado toda a situação. Ela havia se colocado como a heroína preocupada que estava protegendo a família de uma verdade dolorosa, quando na realidade estava usando essa cortina de fumaça para esconder seus próprios segredos. Saí da casa da minha sogra ainda mais determinada a desmascarar Fernanda. No caminho para casa, parei no cartório do bairro. Tinha uma amiga lá que podia me ajudar com algumas informações. Sabia que era meio antiético, mas precisava descobrir mais sobre a vida de Fernanda. Minha amiga Carla, que trabalhava lá há mais de 10 anos, conseguiu me dar algumas informações públicas sobre Fernanda. Descobri que ela havia se casado com Roberto há apenas 2 anos, mas antes disso havia sido casada com outro homem por 4 anos. O divórcio havia sido litigioso, com acusações de ambos os lados. Marina, não deveria te contar isso, mas já que é família, Carla sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. O ex-marido dela entrou com um processo por infidelidade. Aparentemente, ela estava tendo um caso há mais de 1 ano antes de se separarem. Senti um frio na barriga. Fernanda tinha histórico de traição. Não era apenas uma suspeita baseada no que eu havia visto no restaurante. Era um padrão de comportamento. Tem mais alguma coisa que você possa me contar? Perguntei. Tem sim, mas isso fica entre nós, combinado? Ela olhou nervosa. Ela esteve aqui há uns 3 meses fazendo algumas consultas sobre separação judicial. Perguntou sobre divisão de bens, pensão, essas coisas. Meu sangue gelou. Fernanda estava planejando se separar de Roberto e já estava se informando sobre os trâmites legais. Tudo começava a fazer sentido. As mentiras sobre mim eram uma cortina de fumaça perfeita para que ninguém prestasse atenção no que ela realmente estava fazendo. Quando cheguei em casa naquela noite, Daniel estava esperando com uma expressão séria no rosto. Marina, precisamos conversar, ele disse assim que entrei. Meu irmão me ligou há pouco. Parece que a situação está pior do que imaginávamos. Sentei no sofá ao lado do Daniel, meu coração já acelerado pelas descobertas do dia. O que Roberto disse? Ele está desconfiado da Fernanda. Daniel respondeu, passando a mão pelo cabelo de forma nervosa. Aparentemente, ela tem chegado tarde em casa várias vezes, sempre com desculpas sobre trabalho extra ou problemas na clínica. E tem mais. Ele encontrou um segundo celular escondido na bolsa dela. Meu estômago embrulhou. Um segundo celular era praticamente uma confissão de traição. Ele confrontou ela? Não ainda. Disse que quer ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Daniel suspirou. Mas Marina, tem uma coisa muito estranha. Ele perguntou se você realmente estava com problemas, porque não consegue te ver doente quando a gente se encontra. Respirei fundo. Era a abertura que eu estava esperando. Daniel, eu tenho que te contar uma coisa. Hoje eu descobri algumas coisas sobre a Fernanda que vão chocar todo mundo. Contei para ele sobre a investigação no cartório, sobre o encontro que presenciei no restaurante, as conversas que ouvi, mostrei as fotos e o vídeo que consegui gravar. A expressão no rosto do Daniel mudou completamente conforme eu ia relatando cada detalhe. Essa desgraçada, ele murmurou quando terminei. Ela está destruindo nossa família para esconder a própria sujeira. E tem mais, continuei. Ela já está se informando sobre divórcio há meses. Isso tudo foi planejado, Daniel. Ela queria criar uma distração para que ninguém prestasse atenção no que ela estava fazendo. Naquela mesma noite, decidimos que não podíamos esperar mais. Daniel ligou para Roberto e marcou um encontro para o dia seguinte, sem dar muitos detalhes, apenas dizendo que precisavam conversar urgentemente sobre assuntos de família. No sábado pela manhã, Roberto chegou na nossa casa com uma expressão preocupada. Percebi que ele estava mais magro, com olheiras profundas. Era óbvio que as desconfianças sobre Fernanda estavam consumindo ele por dentro. Roberto,
Roberto, antes de mais nada, você precisa saber que tudo que sua esposa contou sobre mim é mentira. Comecei, decidindo ir direto ao ponto. Ele me olhou confuso. Como assim mentira? Eu não tenho nenhum problema com álcool ou drogas. Nunca tive. Não estou fazendo nenhum tratamento. Não fui internada. Não roubei medicamentos do hospital. Disse, observando o rosto dele mudar gradualmente. Mas a Fernanda disse. A Fernanda mentiu sobre tudo. Daniel interrompeu. E a gente pode provar. Mostramos para Roberto todas as evidências que eu havia coletado. As fotos do encontro amoroso, o áudio da conversa no restaurante, os documentos do cartório sobre as consultas de divórcio. A cada prova apresentada, via Roberto ficando mais pálido. Quando chegamos na parte do áudio onde Fernanda chamava ele de bobo e dizia que ele acreditava em qualquer coisa, Roberto fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 2 anos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. 2 anos que estou casado com essa mulher. Como eu pude ser tão cego? Roberto, não é culpa sua. Tentei consolá-lo. Fernanda é uma manipuladora profissional. Ela conseguiu enganar toda a família. Mas por que ela fez isso com você? Ele perguntou, ainda tentando processar tudo. Que mal você fez pra ela? Nenhum. Acho que eu simplesmente estava no lugar certo na hora certa para ser o bode expiatório perfeito. Respondi. Ela precisava de uma distração, e eu servi perfeitamente para isso. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo todas as informações. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de raiva e dor. Eu vou confrontar ela hoje mesmo. Ele disse, se levantando do sofá. Não aguento mais viver essa mentira. Espera, Roberto. Daniel o interrompeu. A gente precisa fazer isso da forma certa. Se você chegar em casa acusando ela de cara, ela vai negar tudo e ainda vai arranjar uma forma de virar o jogo. Tivemos a ideia de organizar um almoço em família no domingo, na casa da minha sogra. Roberto ligaria para Fernanda pedindo para ela organizar, como ela sempre gostava de fazer. Seria a oportunidade perfeita para expor tudo na frente de toda a família de uma vez só. Durante o resto do sábado, Roberto ficou na nossa casa. Ele disse que não conseguiria fingir normalidade se visse Fernanda naquele momento. Ligou para ela dizendo que estava ajudando Daniel com os problemas na casa e que só voltaria no domingo. A noite foi longa. Roberto me pediu desculpas inúmeras vezes por ter acreditado nas mentiras da esposa, por ter me tratado de forma diferente nas últimas semanas. Disse que sempre achou estranho, que no fundo sabia que algo não batia, mas que Fernanda era tão convincente que ele acabou duvidando da própria intuição. Ela sempre teve uma resposta para tudo, ele me contou. Quando eu perguntava por que você parecia normal quando a gente se encontrava, ela dizia que viciados são experts em fingir que está tudo bem. Quando eu sugeria falar com você diretamente, ela chorava e dizia que isso poderia te prejudicar. No domingo, chegamos todos na casa da minha sogra às 2 da tarde. Fernanda estava lá desde cedo, como sempre, ajudando com o almoço e representando o papel de nora dedicada. Quando me viu entrar, deu aquele sorriso falso de sempre. Marina, que bom você ter vindo, ela disse, vindo me abraçar. Como você está se sentindo? Melhor? Estou ótima. Obrigada, respondi, tentando manter a voz neutra. Nunca estive melhor, na verdade. Durante o almoço, Fernanda estava particularmente falante, contando histórias engraçadas do trabalho, elogiando a comida da sogra, sendo a pessoa mais simpática do mundo. Era impressionante como ela conseguia manter a fachada, mesmo sabendo que havia traído o marido na sexta-feira anterior. Foi quando Roberto se levantou da mesa que todos perceberam que algo estava diferente. Gente, eu preciso falar uma coisa com vocês, ele disse, a voz tremendo ligeiramente, sobre a Fernanda e sobre a Marina. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Fernanda olhou para o marido com uma expressão que eu só posso descrever como de animal acuado. Amor, do que você está falando? Ela perguntou tentando rir. Que drama é esse? Roberto respirou fundo e olhou diretamente para ela. Fernanda, onde você estava na sexta-feira à tarde? A pergunta pegou ela completamente desprevenida. Vi suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela tentava formular uma resposta. Eu estava trabalhando, né? Você sabe disso. Mentira, Roberto disse, sua voz ficando mais firme. Você estava no restaurante Vila Romana com Marcos, seu amante. O barulho que se seguiu foi de talheres caindo, cadeiras sendo empurradas e exclamações de choque vindas de todos os lados da mesa. Mas nada disso se comparou à expressão de pânico total no rosto de Fernanda quando ela percebeu que havia sido descoberta. O silêncio que se seguiu à revelação de Roberto foi ensurdecedor. Fernanda ficou pálida como um fantasma. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela tentava processar que havia sido descoberta. Dona Carmen estava boquiaberta. Júlia tinha lágrimas nos olhos. E eu me sentia aliviada e nervosa ao mesmo tempo. Roberto, do que você está falando? Fernanda tentou rir, mas o som que saiu foi mais parecido com um gemido. Marcos? Que Marcos? Eu não conheço nenhum Marcos. Foi aí que Daniel se levantou e colocou meu celular sobre a mesa. Quer ouvir sua própria voz falando sobre ele? Quando o áudio começou a tocar, vi Fernanda se desesperar completamente. Sua própria voz ecoava pela sala. Não aguento mais ter que fingir com ele. Roberto é tão bobo, acredita em qualquer coisa que eu falo. Ainda bem que consegui desviar a atenção de todo mundo para aquela víbora da Marina. Dona Carmen levou a mão ao peito, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. Fernanda, como você pôde? Isso é montagem! Fernanda gritou, se levantando da cadeira tão bruscamente que ela caiu para trás. Eles manipularam o áudio. É mentira! Montagem? Roberto riu amargamente. E as fotos também são montagem? Daniel mostrou as fotos que eu havia tirado no restaurante. Fernanda beijando Marcos, os dois de mãos dadas, a intimidade óbvia entre eles. Não havia como negar. Fernanda, Júlia disse com a voz quebrada. Por que você mentiu sobre a Marina? Foi quando Fernanda perdeu completamente a compostura.